Fala galera, beleza? É o seguinte, hoje é dia de falar de mais um clássico dos anos 80, Mulher Nota 1000, um filme de 1985. Talvez você tenha visto esse filme na sessão da tarde, né, durante a final da década de 90, início de 2000, foi mais ou menos nessa época que a Globo começou meio que restringir, né, filmes assim mais hot, né, com cenas mais explícitas ou sexy, né, durante essa faixa de horário, né. Bom, o filme traz dois personagens, Gary, interpretado por Anthony Michael Hall, também muito presente nos filmes dos anos 80, como Clube dos Cinco e Gatinhas e Gatões, e fora outros trabalhos que ele também realizou. E o Wyatt, interpretado por Ian Mitchell Smith. Esses dois caras aí, eles estão na faixa assim dos 16 anos, 15. Eles são dois caras assim bem... Vamos dizer assim, eles são uma mistura de nerd, uma mistura de meio assim, losers. Tem um quê de nerd, mas não são assim totalmente. Mas eles são dois caras assim, vidrados naquela questão de mulher e tal, né? Se descobrindo, né? Bem na adolescência mesmo. Só que eles, assim, eles não têm sucesso nenhum com a mulherada e tal. E o filme já começa com eles assistindo a ginástica feminina. E dois carinhas lá, né? Que são os caras assim que meio que tiram onda com eles, né? Bem aquela coisa assim bem comum nos filmes americanos, né? Um deles interpretado inclusive por Robert Downey Jr., ainda início de carreira. Não é o primeiro filme dele, né? Já tinha feito Turf, né? O Rebelde, né? Junto com James Spader, né? Ainda vou falar sobre esse filme também aqui no canal. Eles pegam, abaixam as calças dos caras e chamam a mulherada lá, né? Assoviam e gritam lá, a mulherada, pá, vê os caras lá. O filme começa assim. Aí ele já começa com aquela icônica trilha sonora do Oingo Boingo, aquele grupo californiano responsável pelo massacre Stay, cara, né? Tipo um clássico também, uma música muito comum, aquele riff ele assim de cara de surf, né? De praia, né? E então, aí o Gary ele vai passar o final de semana na casa do Wyatt. Aí eles estão assistindo um filme um filme do Frankenstein. E aí o Gary tem a ideia de falar assim, pô, a gente podia fazer uma garota, né? O filme envolve essa coisa de ficção um pouquinho, né? E o Wyatt, ele tem um equipamento, né, um computador, e ele é muito inteligente, né? Aí eles pegam e fazem, né, todo um processo lá, né, para criar uma garota. Aí eles fazem uma maquetezinha, uma boneca, né, simbolizando, né, pegam recortes, né, de jornal com partes do corpo e tal, e vai lá e acabam criando. E nisso daí tem uma coisa estrondosa, né, com parte da casa, assim, e tal, né, começa a vir raios, né, no céu. Aí surge, né, a mulher, né? Lisa interpretada por Kelly LeBrook, também já conhecida por um filme no ano anterior, A Dama de Vermelho, né, com Gene Wilder, também, né, aquele ícone, símbolo sexual, né, vamos dizer assim, né, e tal, né, e eles aí começa a rolar muitas desventuras, né, cara, durante o filme, né. Tem o irmão mais velho do Wyatt, né, Chet, que aparece no dia seguinte, né, que ele veio, os pais, né, os pais do Wyatt viajaram para visitar a irmã que ia se casar em outro estado, né, e deixaram o Chet cuidando dele, né. E o cara, ele é da escola militar, cara meio babacão e tal, escroto, né, e já começa as desventuras, né. Aí a Lisa começa meio que tentar dar para os meninos assim uma cara assim mais de uma desenvoltura maior. Eles passeiam no shopping com ela e tal, né? Os caras sacaneiam ele de novo, aqueles dois carinhas lá, né? Jogam suco na cabeça dos caras lá, iogurte, sei lá, que eles estavam tomando lá. Mas aí depois aparece a Lisa, beija o cara e deixa assim todo mundo boquiaberto, né? Eles saem pra beber e tal, o Gary chega bêbado em casa e tal. Olha só, meio que politicamente correto, na adolescente chegando bêbado, né? E nisso daí, né, começa toda aquela questão, né? Aí, tipo, rola uma puta de uma festa que ela organiza lá, uma festa imensa, chama parece que a cidade inteira praticamente, né? E tinha duas meninas lá que eles eram afins, que essas meninas saíam justamente com esses caras que pegavam no pé deles, né? Aí chegou lá no dia, né? Os caras falam assim, e essa Lisa aí, que vira, né? Qual que é a questão dela e tal, né? Aí eles falam, sabe guardar segredo? Aí eles pegam e fazem, né, aquele ritual todo de criar uma mulher, né? Só que aí eles esqueceram de fazer a boneca. Aí, nisso tudo, o sistema lá identificou um míssil que ele surge no meio da sala. Lá, aí rola um monte de treta, né, cara?
destrói um monte de coisa na casa. Tinha um pessoal que ficou azul, que estava dentro da cozinha e tal, né? Aí a Lisa pega meio que dá uma punição dos caras, né, meu? Vocês fizeram uma sacanagem dessa, qual que é, né, e tal, né? Aí, né, e vê que eles são assim meio, como que se dizem, eles têm um lance assim muito de serem tímidos e tal, até que beira a covardia e tal. Então ela pega e introduz uma gangue de motoqueiro para invadir a casa, né? Para testar os caras, né? Aí essa gangue invade e tal, e eles estão escondidos no armário, né? Os caras vão lá, tiram eles lá e começam a despejar todos os defeitos deles, né? Para todo mundo ouvir, né? Aí até que o Gary chega lá, toma coragem lá e enfrenta os caras, né? Ele surge com uma arma, né? E começa aquela coisa, né? Dele se mostrar mesmo lá, se impor, né? Aí os caras dá tudo certo, eles vão embora e tal, né? Aí eles ficam com as meninas ali, né? Tipo, cada um no seu quarto com elas e tal. Só que aí o problema, a hora que o Chet chega, ele vê que aquela casa tá uma bagunça. Inclusive, tava os avós do Wyatt, eles foram visitar. Ela deixou eles paralisados dentro de um armário, né? A Lisa, né? Aí ele quer saber o que aconteceu e tal, né? Ele vai lá, tira cada um do quarto lá e começa a fazer meio que uma sabatina para saber o que tá acontecendo e tal. Aí a Lisa, com a punição dele, transforma ele numa espécie de sapo, cara. Isso é muito engraçado, essa cena é hilária, cara. Aí, né, tipo, a Lisa pega e fala assim, ó, vão levar os garotos em casa e tal, não sei o que, né. Aí eles foram, né, levaram as meninas, né, lá, aí cada um com um carro, né, um que tava com Porsche, outro com uma Ferrari. Aí as meninas dão certo, tipo, eles ficam, né, e tal, eles se dão bem, né, nessa história toda. Aí quando retornam, eles falam pra Lisa, né, Lisa, aconteceu isso, eu sei, vocês se apaixonaram e tal, né. Não, tudo bem, vocês se tornaram aquilo que eu achei que vocês fossem e tudo, né. E ela vai embora e volta tudo ao normal, a casa e tal, né. Aí o filme termina assim com ela se tornando a professora de ginástica da escola. Então assim, cara, é um filme assim bem como qualquer outro clássico assim, tipo desse estilo, né, cara, de comédia adolescente. É um filme descompromissado, um filme para você dar muita risada, é um filme passatempo para é daquele tipo de filme que você tá passando, você tá fazendo qualquer coisa, você vai assistir. Mas ele passa essa mensagem, né? Essa mensagem assim bem sutil do seja você mesmo, né? Não tente ser quem você não é. É parecido com um pouco aquele conceito do namorado de aluguel e tal. Mas isso é interessante, né? Porque mesmo esses filmes assim, que por mais comédia, por mais pastelão que for, né? Que seja, eles têm um pouco disso daí, né, cara? De passar uma mensagem positiva, né? Depois. Mas diz aí, cara, nos comentários, você lembra desse filme? Você assistiu? Você acha que esse filme merecia uma continuação? Eu acho que merece, cara. Tanto uma continuação quanto um remake. Os dois seriam muito interessantes, cara, de saber o que aconteceria. E os caras ainda, eles estão... Os atores, né, que fizeram, né, esse filme, eles ainda estão bem jovens, porque eles eram... era comum, por exemplo, na época, uns atores assim já na casa dos 20 e poucos anos interpretarem adolescentes. E eles não, eles eram adolescentes nessa época. Então eles estão aí com mais ou menos 53, 54 anos ali. Então acho que ainda rolava uma continuação. Não sei, Hollywood aí é criativa aí para fazer um roteiro legal aí. Mas é isso aí, cara. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.